Aleluia! Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, chacoalha, para fazer raiva no diabo. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Diga aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tome seu assento. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa quinta profética. Estamos desde a semana passada cobrindo um assunto específico que Deus colocou no meu coração para as quintas desse mês, ok? E no final de semana, ou durante o culto da semana passada, pessoas que estavam aqui no nosso meio receberam curas instantâneas em várias áreas do corpo, né? Então eu vou preparar isso para falar para vocês, mas recebi testemunhos de pessoas que até estavam online com a gente. Isso significa que você que está online, que por algum motivo não está na igreja, se você não é dessa cidade ou está longe da gente, a unção que está aqui, você recebe aí na sua casa também, né? Acho que dos testemunhos que eu recebi da semana passada que mais me tocaram foi acerca de uma moça que estava vendo o culto online, uma pessoa vendo o culto online, né? Crendo para uma amiga, para que a cura se manifestasse na vida de uma amiga que estava passando por uma questão de tumores nos seios, né? Já diagnosticado. Então, durante o culto, a amiga estava intercedendo pela outra, e no outro dia, né, a moça foi no médico, e quando foi fazer o exame novamente do toque, os tumores já não estavam mais lá. Enquanto a palavra é pregada nessa noite, você pode receber a cura no seu corpo. Eu recebi testemunhos de pessoas que estavam aqui, alguns com problemas como chama esse nervo aqui, gente? Ciático, né? Que foram curados instantaneamente durante o culto. Outras pessoas com fortes dores estomacais foram curadas durante o culto. O conhecimento da palavra liberta, amém? E hoje não vai ser diferente. Então vamos abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designada. Obrigado, Pai, hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Pai, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Bom, vamos partir desse texto nessa noite, Marcos capítulo 11, versículo 24, é um grande texto para nós. É nesse texto que Jesus revela que Deus tem um tipo de fé, ok? Então quando vamos ver o contexto disso tudo, que não começa no versículo 24, e eu vou te dar uma grande revelação já no começo dessa mensagem, que o versículo 24 vem depois do 23, né? Então isso é incrível, a gente poder ver que as coisas vão se encaixando. E eu costumo dizer aqui para vocês na igreja, todos nós, nossos queridos pastores auxiliares, ensinamos há muitos anos o que também recebemos como ensinamento, que texto sem contexto gera sempre pretexto, né? E o assunto que vamos cobrir nessa noite é: se a cura está disponível, porque eu ainda estou doente. Então, nós temos às vezes momentos da nossa vida em que ficamos com um certo sentimento de frustração, porque lemos nas Escrituras coisas que são prometidas a nosso respeito, mas ainda assim não temos vivido tudo que está prometido a nosso respeito. O que temos aí? Será que temos falhado tanto? Será que nós somos tão pequenos na nossa fé? E eu quero começar te dizendo, queridos, que de repente a questão não é o tamanho da fé, e como a pastora Paloma já disse aqui, a fé pode ser medida, ok? A Bíblia diz em Romanos 12, 3, que Deus colocou no nosso espírito quando nascemos de novo. Quem já nasceu de novo aqui? Deixa eu ver. Você já recebeu de Deus uma medida de fé. Isso significa que a fé tem medidas, ok? E é verdade também o que Romanos 10 e 17 diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você ouve a palavra, o que acontece com você? Fé começa a crescer. Essa medida de fé que Deus colocou igualmente para cada um de nós, ela vai crescer à medida que você ouve a palavra. Então deixa eu dizer algo: se você precisa de suprimento divino chegando na
sua vida, com base nos textos que a Bíblia nos ensina aqui, chegam para nós suprimento divino, você precisa mais ouvir a palavra. Se você precisa de cura, você precisa mais ouvir a palavra, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso tudo é um grande texto, mas estou te dizendo que talvez nem sempre a questão da doença se instaura na vida de alguém, porque alguém é um fracassado, porque não consegue lidar, né, ter sucesso no que deseja crer. Nem sempre é tão simples assim, ok? Nós estamos na igreja nessa noite para ouvir a palavra, e uma vez que nós ouvimos a palavra, algo vai se movendo na nossa vida, mas às vezes precisamos compreender que tem curas que acontecem de modo instantâneo, mas outras de modo progressivo. A questão não é ficarmos procurando um culpado, porque não está acontecendo, ok? Mas a questão é pegarmos o que está disponível para nós hoje, né? E se eu não sei resolver a situação toda, pelo menos eu vou dar passo no que eu posso fazer nessa noite. Lucas 8:18 diz: vede pois como ouvis. Então, se você desejar receber essa palavra no seu coração, primeiro precisa inclinar os seus ouvidos da maneira correta. Ela não vai funcionar para nós se ela não for acompanhada de fé. Eu vou para outro texto com vocês. Deixa eu ir para Hebreus no capítulo 4, a gente já volta para Marcos 11. Mas é porque o Espírito Santo acabou de me lembrar esse texto que é incrível. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, veja isso, a palavra que ouviram, vou falar de novo, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Que coisa triste, parece que o escritor aos Hebreus está nos pontuando que as pessoas que ficaram fora dos planos e das promessas que Deus havia determinado para eles, eles ficaram fora porque quando ouviram a palavra não teve proveito porque não foi acompanhada de fé. Então, nós temos aqui uma indicação, que de fato, nem sempre, né, nós estamos vivendo uma questão contra a nossa vida porque provocamos essa situação. Mas é verdade também que às vezes nós não temos vivido e desfrutado de saúde divina, de provisão financeira, de tudo que a Bíblia promove para nós, ou promete para nós, porque nós temos ido à igreja, mas não temos ouvido a palavra, ou a palavra não tem sido acompanhada de fé, ok? O meu pai na fé costumava dizer que a palavra que funciona para mim é a palavra que recebo com expectativa, certo? Então, a Bíblia também diz em Marcos no capítulo 4, no versículo 20 em diante, que o semeador saiu a semear. E essa parábola que Jesus ensina, ele está falando a respeito desse trabalho de um pregador com a palavra de Deus, de um ministro ou de alguém pregando a palavra. A Bíblia, ela nos faz uma tipificação da palavra de Deus quando é lançada, como uma semente lançada à terra. A Bíblia também diz em Isaías 55, né, que assim como a chuva desce do céu e para lá não volta, ok? A palavra que Deus manda não volta para ele vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual foi designada, né? Tudo que vem de Deus para você deve florescer na sua vida. Mas assim como a chuva pode cair na terra e encontrar um terreno que não está pronto para trazer frutificação, nós também temos que entender que se nós não acompanharmos a palavra que estamos ouvindo de fé, ela não vai ter proveito para nós. Então é lamentável falar para vocês nessa noite que nós vemos aqui na Escritura em Hebreus no capítulo 4, que existem pessoas que vão ouvir as mesmas coisas que a gente ouve, mas não vão ter resultados na vida. Por quê? Porque uma vez que eu ouço, eu preciso pegar a fé e colocar essa fé nessa palavra para que ela tenha proveito. É muito triste que cristãos, eles não possam aproveitar de um culto, de uma palavra, porque eles não colocam fé para trabalhar enquanto ouvem a palavra. Mas os da fé chegaram aqui nessa noite. Amém? Então vamos para Marcos 11, 24 de novo. Livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, é de onde saímos, né? Livro de Marcos, capítulo 11. Versículo 24, e é importante você notar, como eu estava dizendo, que esse texto não começa aí, mas ele diz, olha, por isso vos digo que tudo é alguma coisa ou tudo, gente? Ajuda o pregador, é alguma coisa ou tudo? Vou te dar uma nova revelação, você sabe que no grego tudo é tudo? Assim como no português, né? Então, não tem uma censura acerca do que você pede em oração, e é lógico, a Bíblia está sendo escrita aqui para pessoas que têm aliança com Deus, né? Então, tudo são coisas lícitas, né? Que Deus apoia, assina embaixo, ok? Então, tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Veja que não é só orar, mas eu preciso crer que eu recebi.
Tá certo? Então, se a cura está disponível, por que eu ainda estou doente? Olha, não basta você sentar na igreja, não basta você pedir para Deus alguma coisa. Senhor, olha essa doença, essa enfermidade, bateu na minha porta, e agora? No momento em que você decide orar, você tem que estar pronto para crer e receber o que você creu. A evidência que você está crendo na palavra de Deus e que você está recebendo o que você pediu agora, ou que você está recebendo o que foi anunciado para você agora. Vamos ver outro texto, em João, no capítulo 16, livro de João, capítulo 16, eu amo esse texto, eu prego muito sobre ele, versículo 24, graças a Deus por Jesus que nos trouxe essa herança. João capítulo 16, versículo 24, a própria escritura diz que Jesus falou: até agora nada tem despedido em meu nome, ou seja, pedidos que não são feitos em nome de Jesus não são pedidos ouvidos por Deus. Ok? Então Deus não está compromissado com um pedido vão. Ele está compromissado com pedidos baseados nos seus princípios. Tá certo, gente? E em nome de Jesus. Olha, já que estamos na igreja, hoje nós vamos folhear um pouco a Bíblia, porque o conhecimento vai nos curar. Eu quero que você faça um ponto aí, nós já vamos voltar para cá. Mas corre comigo para 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Esse texto é incrível, assim como os outros que estamos lendo, né? Nós temos o pastor João ensinando a sua igreja princípios para uma oração poderosa, e ele diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem sabe que cura é a vontade de Deus? Se você não estava aqui com a gente semana passada, eu desejo que você possa ir no nosso canal do YouTube, encontrar a ministração da semana passada em que eu ensinei sobre essa questão de cura ser a vontade de Deus. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas de fato se eu peço cura a Deus, eu sei que Ele me ouve, certo? Versículo 15, e se eu sei que Ele me ouve quanto ao que eu peço, então eu estou certo de que já obtenho o pedido que lhe tenho feito. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a vida do cristão. Quando eu conheço a vontade de Deus e oro com base na palavra de Deus, o que acontece? Eu posso me alegrar instantaneamente. Eu não estou dizendo que eu vou ter o resultado manifestado nos meus olhos instantaneamente. Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas o que fica entre a manifestação e esse pedido que você fez? O receber o que você diz que está crendo. O crer é um comportamento. Se você diz que veio na igreja crendo para receber algo nessa noite, mas você fica como um jumento com uma boca, um bico, chupando limão assim, com uma cara bem feia, né? E você diz: não, a vida está muito difícil, eu não sei como é que eu vou fazer. Significa que você não está crendo, porque o crer envolve alegria. A alegria é a régua do seu crer. Se você está crendo que você está recebendo algo, enquanto esse pregador está pregando alguma coisa para você, você está respondendo em fé, você está se alegrando, você está puxando para você agora o que Deus prometeu para a sua vida. Quem está aqui, diga aleluia. O que não dá para nós é ficarmos indo à igreja e ouvindo a palavra, como se a palavra fosse uma história bonita. Ei, a Bíblia diz em Hebreus 4, que a palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela divide a alma do espírito. Ela penetra onde o seu chefe não pode penetrar, onde a sua esposa não pode ir, onde o seu marido não vai, onde as coisas da terra não vão. A palavra já foi lá nessa noite, e ela faz uma investigação em você. E o que você recebe pela palavra começa a funcionar para você agora mesmo pela fé. A fé não espera uma evidência física se manifestar. A fé pega pelas escrituras e começa a dançar, porque chegou o tempo da manifestação divina na nossa vida. Você entende como isso é importante? A Bíblia diz que aqueles que oram conhecendo a vontade de Deus já estão certos que ele ouviu e que já têm o que pediram. Não é próprio do cristão não ter resposta de oração. Quando foi que você teve a última resposta de oração na sua vida? Não, eu oro, mas Deus não fala comigo. Então pare de orar um pouco e comece a ler a Bíblia. Porque se você não ora a palavra, você não vai ouvir respostas de oração. Deus é fiel à sua palavra para a cumprir. Se você não tem palavras diante de Deus, não tem fidelidade dele para a sua vida. Ah, mas eu estou me sentindo muito mal. Deus não vai. A aliança de Deus não é com o seu sentimento. O sentimento é o que tem matado pessoas. A aliança de Deus é com a palavra dele na sua vida. Aleluia. Glória, 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 glória. Você tem uma escolha depois que você entra aqui e ouve esse tipo de palavra. Ou você anda na carne, ou você decide andar no Espírito.
pegar a medida de fé que foi dada para você e começar a se alegrar, porque apesar de circunstâncias, problemas, desafios na vida que todos nós temos, você tem um caminho da fé liberado para você. E se você é da fé, você chama as coisas que não existem como se já fossem. Você dá nome a elas e diz: obrigado, Pai, porque a porta já foi aberta, o milagre financeiro já está acontecendo, a saúde divina já está disponível para mim. Alguém é da fé aqui nessa noite? Está na hora de você se levantar desse lugar de enfermidade, começar a rir na cara do diabo. Você vai dizer: Satanás, você queria me parar, mas o meu colesterol, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho pressão alta, eu não tenho problemas nas articulações, eu não tenho enxaqueca, eu não tenho nenhum tipo de dor na minha vida, eu estou melhorando cada dia mais, a maldição do pecado já não me domina mais, é o Espírito da lei e da vida que opera em mim. Alguém dá fé aqui nessa noite? Eu vou perguntar de novo: alguém dá fé aqui nessa noite? A fé tem um comportamento, aleluia. Glória, glória, glória. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse não é o ponto que eu preciso fazer com vocês, mas já que o Espírito Santo está me guiando para lá, eu só quero fazer menção disso. Em Romanos, no capítulo 7, a carta aos Romanos é uma grande carta. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer para nós o entendimento da aliança que Deus tem com a gente, né? E como a gente foi livre daquele aspecto da lei que trazia maldição para a terra, e como agora podemos ver, somos vistos por Deus como pessoas justificadas. Diga aí comigo: eu fui justificado em Cristo. A Bíblia diz que você nasceu de novo e Ele fez você justo diante de Deus. O que é ser justiça de Deus? É viver diante de Deus como o pecado, a culpa e a condenação nunca tivesse existido antes na sua vida, ok? Você pode ter paz com Deus, está em Romanos 5:1, que pela fé você foi justificado e agora você tem paz com Deus. Você pela fé, conhecendo esse lugar que você foi justificado, nasceu de novo, você pode ir para casa nessa noite e dormir em paz, que a sua conta está limpa com Deus. Deus te ama. Cutuque quem está do seu lado e diga: Deus te ama. Agora ele vai ensinando sobre essa questão da aliança da lei e aliança da graça, né? E ele chega em um momento em que ele começa a colocar esse entendimento para nós, que a lei com a humanidade na antiga aliança era como marido e mulher, ok? Então ele diz, olha, ele começa a falar sobre casamento, mas ele está falando sobre a lei e a graça. E de fato na antiga aliança, a humanidade era casada com a lei, ok? Os homens que queriam aliança com Deus, eles estavam casados com a lei. Agora, Romanos no capítulo 8, a Bíblia diz que nós fomos livres do Espírito, nós agora recebemos, nós estamos agora operando debaixo do Espírito de vida, ok? E não mais da condenação para a morte, tá certo? O que acontece? Segundo a Bíblia nos ensina, e segundo os nossos padrões bíblicos, né, você sabe que uma pessoa que se casa com outra, ela só deve estar livre dessa pessoa por alguns motivos, segundo a palavra que o próprio apóstolo Paulo ensina. Romanos no capítulo 8 ele também fala disso, Romanos no capítulo 9, 1 Coríntios também ele vai falar sobre o casamento, mas não está, o intuito do apóstolo Paulo não é nos doutrinar acerca de como vamos viver com marido e mulher nesse texto, ok? Ele está falando sobre a lei e a graça. Diga comigo aí para me ajudar, diga a lei e a graça. Então as pessoas que eram casadas, né, segundo um princípio bíblico, não poderiam se desvincular daquele marido ou daquela esposa, né, a não ser que houvesse uma traição com testemunhas, e na antiga aliança isso era causa morte com pedrada, ok, segundo a lei de Moisés, né, ou se aquela pessoa morresse. Então eu quero te dizer, se você morrer cedo, você vai deixar um viúvo, e o viúvo está livre, ou uma viúva, ok, porque a aliança do casamento é para quem está vivo. Agora a Bíblia diz que Jesus morreu, né? A Bíblia diz, Isaías 53 inclusive, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e maldições. Então o texto de Isaías 53 diz que o povo hebreu, os judeus, olhavam para Ele e se assustavam. Não havia nele beleza, nem o formosura que os agradasse. Por quê? Porque o câncer é feio, um tumor é horrível, uma peste é horrível, angústia também, depressão é horrível. Isso deforma o rosto, a vida das pessoas. Tudo isso estava sobre Jesus. E por que Ele teve que morrer? Veja, porque de fato a Bíblia diz que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Estávamos casados com a lei. Debaixo da lei, nós não tínhamos acesso a essa graça, ok? Agora, quando Ele morre, todos nós morremos com Ele. Ou seja, o nosso casamento com a lei acabou. 3 pessoas entenderam.
Se segundo a Bíblia, naquele testamento, né, um homem ou uma mulher só podiam se ver livres daquele cônjuge por morte ou por alguns outros detalhes como traição, na presença de testemunhas, né? Isso significa que quando nós morremos com Cristo ou deixamos de ter aliança com a lei, não só isso, a Bíblia diz também, amados, isso é muito importante, que a gente compreenda, que Adão foi o primeiro homem e ele tinha aliança com Deus, mas quando ele decide pecar, e ele decidiu pecar, Adão e Eva pecaram, ele agora passa a ser servo do diabo, e toda a humanidade está debaixo da influência do diabo, toda a terra, as pessoas que não nasceram de novo permanecem até hoje, debaixo da influência do pecado. Se eu fosse você, eu sairia daqui. Se você conhece alguém na sua casa, na sua parentela que não recebeu Jesus, é melhor você pregar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Tá certo? Então, se as pessoas morrem sem aliança com Deus, elas estão morrendo sem aliança com Deus. Não tem outra maneira da gente dizer isso, né? Então, não tem aliança com Deus. Agora veja, o diabo, ele tinha essa aliança, ele tem essa aliança com toda a humanidade. Mas quando nós morremos para o pecado. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, onde é que está a morte, o seu aguilhão? Onde é que está o inferno, a sua vitória? Porque a força do pecado é a lei, ou seja, quando morremos, agora, esse vínculo que tínhamos debaixo da maldição do pecado, da influência do diabo, acaba sobre a nossa vida. É por isso que Jesus teve que morrer, porque foi um morrendo por todos nós. Só que quando ele morreu, nós ficamos livres do jugo do diabo. Então João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desejo de Deus que a humanidade pereça? Não. Mas todo mundo já está vivendo o que Deus quer que viva? Não. Porque primeiro você precisa conhecer a verdade vai te libertar. João 8,32. O fato é que quando eu conheço e compreendo que Jesus morreu no meu lugar e com ele eu morri, a próxima etapa dessa questão da crucificação é saber que ao terceiro dia que naquele período ele foi justificado e que ao terceiro dia ele foi vivificado. Então nós também fomos justificados. Foi um santo sendo justificado para que todos nós fôssemos justificados. E quando ele foi vivificado, foi um santo sendo vivificado para que todos nós fôssemos vivificados. Então Romanos 8 chega para nós: agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Pecado e morte eram uma lei, mas foi quebrada pela graça. Agora eu estou casado com Cristo, ou seja, Ele morreu, eu morri com Ele, Ele foi justificado, Ele me justificou também, Ele foi vivificado, Ele também me vivificou, Ele está assentado às alturas, à direita de Deus, lugares celestiais, a igreja está lá também. Então doença, maldição, miséria, não podem me encontrar, porque eu estou casado com Jesus Cristo, e tudo que é dele é meu. Aleluia. Você entende? Eu tenho minha esposa aqui. Então, de repente, né, eu chego na minha casa, não pode ter um homem lá dizendo que é marido dela, porque ela é casada comigo. Ok, eu chamo a polícia. Agora, se a doença chegar aí para requerer comunhão com você, você vai dizer: sou casado com Cristo. Está na hora de você chamar o fiscal para tirar essa doença daí. Porque está escrito que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está aqui, diga aleluia. Bom, o texto em Marcos 11:24 está dizendo então que o que tem entre a oração e de fato receber, o crer, você precisa crer que recebe o que você pede em oração, né? Mas no versículo 22 desse mesmo texto, Marcos 11:22, o que a Bíblia está nos dizendo aqui em Marcos capítulo 11, versículo 22, é o seguinte: é o que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. E no grego, a Bíblia foi escrita, o texto original aqui é no grego, não é no português, né? Então, na escritura original do grego, essa palavra em não existe. O que está aí é: tende a fé do tipo de Deus. E na verdade, até no português, a gente pode fazer um bom entendimento sobre isso. Se você gosta de interpretar texto e conhece um pouquinho, eu conheço só um pouquinho de língua portuguesa, mas já é o suficiente para saber que em é uma preposição que liga alguém a alguma realidade. Ok? Então esse em é uma ponte que liga Deus a uma realidade que vai ser criada pela fé na sua vida, tá certo? Então Jesus está ensinando aos discípulos: olha, tende a fé do tipo de Deus. Que tipo é esse? Deus tem um tipo de fé. O que acontece no versículo 12? Vamos lá para frente, né? Um pouco para frente aí. Marcos 11:12.
Marcos capítulo 11, versículo 12, a Bíblia diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe com a figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, né? Aí a Bíblia diz aqui, no versículo... mais para baixo agora, no versículo 16, deixa eu ver, no versículo 20, a Bíblia diz que passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Olha, eu não sei onde é o ouvido da figueira, mas o que aconteceu no versículo 12 é que Jesus falou com a figueira, que não tinha folhas. Ele liberou uma voz de comando. Agora no versículo 20 ele está dizendo que no outro dia, diga assim, amanhã. Diga aí melhor, diga amanhã cedo. Porque a Bíblia está dizendo aqui que no outro dia de manhã, né? Então, o que acontece pela manhã? Viram que a figueira secara desde a raiz. Quando eles passaram no dia anterior, não tinha nenhuma evidência física, depois que Jesus falou, que aquilo ia acontecer. Mas no dia seguinte, a palavra de Jesus entrou naquela figueira, operou de modo extraordinário naquela figueira, de modo que aquela figueira estava seca pela raiz. Eu nunca vi em lugar nenhum uma árvore secar pela raiz. Primeiro ela seca pelas folhas. Aí o galho vai sendo seco, vai comprometendo o tronco até que a raiz apodreça e fique sem provisão nenhuma. Mas fé, ela trabalha com a raiz do problema. E você está dizendo, mas eu estou falando fé e não está acontecendo. Você não tem capacidade de ver a raiz do problema. Então a raiz não é a folha. O que você está vendo aqui fora não é a raiz do problema. Mas quando você fala fé, a palavra que você liberou, segundo as escrituras, ela está indo no cerne, na raiz desse problema. Então se é um câncer, se é um tumor, se é uma cólica, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, um problema no nervo ciático, um problema, eu não sei, de renais, qualquer tipo de lugar, pode ser que aparentemente, fisicamente, na hora você não veja nada, mas a palavra é poderosa para entrar lá na raiz disso e lidar com a raiz sem que os seus olhos vejam, mas amanhã é outro dia. E o que não acontece agora, amanhã cedo você pode me ligar para dizer: pastor, eu cheguei assim no culto, mas pela manhã eu já estava outra pessoa. Eu já vi perna crescer, eu já vi paralítico andar, eu já vi nas escrituras, Jesus mesmo dá vista aos cegos, eu já vi essas coisas acontecerem. Essa é uma igreja de milagres. Eu não quero saber que tipo de problema você tem. Jesus nos deu toda a autoridade, e no nome de Jesus eu digo: doença saia do corpo em nome de Jesus. O Espírito da lei e da vida nos livrou do espírito do pecado e da morte. Diga aí comigo: eu estou livre. Aleluia. Aleluia. Então, no versículo 20, a Bíblia diz que aquilo secou pela raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende a fé do tipo de Deus. Então que fé é essa do tipo de Deus? É uma fé que fala, mesmo que não veja mudança nenhuma no mundo físico naquela hora, né? E aí chegamos no versículo 23, que diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte... É uma tentativa, gente. Fé não é tentativa, é uma certeza. Ok? A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é. Diga aí comigo: a fé é. Olha, o que foi, foi. O que virá para frente é esperança. A fé é para trabalhar agora. Ah, mas eu não estou vendo. Se você estivesse vendo, não seria fé. A fé trabalha agora. E se você crê que está recebendo, você se alegra agora pela fé. Você não precisa ver para se alegrar pela fé, você precisa crer para se alegrar pela fé. Quer saber de uma coisa? Eu tenho longevidade de dias, nenhum osso meu será quebrado, nenhum filho meu será atingido por peste. Na minha casa maldição não entra em nome de Jesus. Eu sou protegido na entrada e na saída. Bandido não me rouba, ninguém toca em nada que é meu. Eu não sou enganado, eu sou protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É assim, depois você dá uma dançada que diz: oh glória, eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou com saúde divina, eu desfruto do melhor tempo. Diga aí, só para você se lembrar, diga: esse é o melhor tempo que eu já vivi até agora. Tem uma pessoa aqui que pegou, mais alguém? Amanhã o pastor não vai estar lá pregando na sua casa, e não vai ter louvor, não vai ter culto acontecendo de manhã. Mas você levanta como? Oh glória a Deus, esse é o melhor dia. Esse é o dia que Deus fez para mim. Eu sou saudável, eu sou próspero, abençoado. Bom,
Eu estou tentando pregar e vocês não estão deixando. Bom, o que eu quero te mostrar é que existe alguma coisa que de fato, né, mesmo que você tenha a liberalidade da palavra, te garantindo que tem disponível cura divina para nós, né, para você e para mim, então é verdade que se nós não cremos que recebemos, isso pode atrapalhar a manifestação dessa cura divina na nossa vida. Então, todo mundo que vai para um culto em que cura está sendo ensinado, eles vão receber a cura? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, porque não é só sobre você ministrar, ok? Existem algumas operações diferentes. Então, por exemplo, nós não vamos entrar nesse ponto hoje, mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 12 que existem dons de curar, e pode ser que um ministro, alguém equipado com os dons do ministério, comecem a ministrar e perceba, os dons de cura estão operando aqui. Quando os dons de cura estão operando, não importa quem chegou, se é crente, se não é, se a pessoa vai crer ou não, é o dom do Espírito Santo fazendo alguma coisa para alguém sem que aquela pessoa mereça. Mas na maioria parte das escrituras que eu vejo a respeito de curas acontecendo, a fé das pessoas que iam receber estava envolvida. Quem está aqui, diga aleluia. Você tem curas instantâneas, com dons de curar aparecendo através de Jesus? Tem. Mas eu fiz essa semana uma contagem um pouco rápida, não sei se ela é exata, mas eu vi 19 eventos na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus está curando pessoas. 12 deles, a fé das pessoas está envolvida. Então não fique sentado na igreja esperando, vamos ver se a cura cai no meu colo. Porque ninguém foi na casa da mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Jesus estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Mas ela disse, quer saber, esse homem está passando por aqui, nem vou ficar sentida que ele não vai na minha casa. Eu vou atrás dele, eu toco nele. Eu não sei se alguém vai entrar na sua casa nessa semana, mas você já está na casa de Deus. Pega pela fé agora a sua cura. Já está disponível. Não vá para um culto e não tenha esse testemunho. A palavra que foi pregada não foi aproveitada. Por que não é aproveitada? Porque as pessoas não trazem a fé para pegar aquela palavra. E o que acontece quando eu me coloco em fé diante de uma palavra? Eu creio e recebo naquela hora. Olha, de fato, eu levei você para João 16 e nem li com você, né? Eu vou voltar para lá. Eu nem li João 16, vocês nem perceberam. Louvado seja Deus. João 16, versículo 24. É que eu estou pregando aqui, minha cabeça já está lá. Tenha paciência comigo. João 16, versículo 24, aí eu falei só em meu nome, até aqui eu falei, né? Então, até agora nada tem despedido em meu nome. Agora veja, pedi e recebereis. É pedir e aguardo para ver se é a vontade de Deus? Vou ler de novo. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Jesus está ensinando que é assim, a gente pede, pode deixar, Lígia, pode deixar. A gente pede, Jesus está ensinando assim, a gente pede e a gente espera. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. É isso que está falando? Peça e receba. Peça e receba. Quanto tempo você está esperando para receber o que Deus já garantiu para você? Sabe de uma coisa, irmãos? De fato eu não sei tudo que eu vou comprar, adquirir, tudo que eu vou viver de coisas materiais na vida, mas tem coisas que eu já sei. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1 e 20, pois quantas tantas forem as promessas feitas por Deus, temos de Deus o sim. Para o que Deus já disse sim para mim? Para o que Ele falou que é promessa para a minha vida? Suprimento e cura são promessa. Paz também é promessa para mim. Eu peço paz e espero minha família colaborar? Não, eu peço paz e danço. Por quê? Porque eu já tenho. Mas você não sabe como é que está a minha casa, mas eu sei o que está escrito na palavra. Eu nunca vou ficar com o que está na sua casa, eu vou ficar com o que está na palavra, porque a sua casa não é absoluta, mas Deus é absoluto. Então quem quer andar na carne, anda porque quer. Não é bem assim, é bem do jeito que está escrito. Ou você quer fazer uma Bíblia em seu nome? Eu vou ficar com a palavra, mais alguém? Não é fácil desse jeito, não é para ninguém, mas quando você anda na palavra as coisas acontecem. Então, qual é o seu trabalho? Crer. Agora, você nasceu de novo. Uma medida de fé foi colocada em você, não foi uma medida de pecado. Foi uma medida de fé, diga comigo, uma medida de fé. Não, de novo, diga uma medida de fé. Então é mais fácil a gente andar em fé do que em pecado. Agora os crentes pecam mais do que celebram. Porque tudo que não provém de fé, Romanos 14, 23, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Se você amanhã não levanta, animado pela fé de que tem algo vindo da parte de Deus para você, você está fora dessa aliança da fé. Mas eu não estou com vontade, graças a Deus pelas escrituras que dizem, 2 Coríntios 5 e 7, que não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Vida com Deus não é religião, é decisão. Ok? Então, eu decidi me casar com a Shirley.
E agora eu tenho a responsabilidade de me relacionar com ela. Um casamento não é feito porque a gente fez um contrato e senta ali junto na mesa para fazer para comer ou para lembrar que um está com o outro. Não, a gente tem comunhão. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Quem está aqui, diga aleluia. Nós não fomos obrigados a nos casar, nós decidimos. Você não é obrigado a ser crente, mas se você entrou nisso, vive de verdade. Porque andar em incredulidade é uma espécie de prostituição. Eu sei que é dura essa mensagem. Eu prego com experiência de alguém que vive isso todo dia. Assim como você, eu tenho dificuldades em várias esferas da vida, mas eu decido andar na palavra todo dia. Eu posso ter motivos como você, para andar na carne, para falar mal dos outros, para ter raiva das pessoas, para ficar chateado, angustiado com uma coisa ou com outra, mas eu decido andar na palavra. Então, infelizmente, numa casa tem muitos vasos, alguns para honra, outros para desonra. Porque Deus quer que alguém seja para desonra? Não, mas a nossa fé, ou se nós não trouxermos a nossa fé para a palavra que temos recebendo, não vai ter proveito. E sentar numa igreja não te torna um crente, assim como entrar numa garagem não te faz ser um carro. Você entende? Então pedir e recebereis. Diga comigo, pedir e recebereis. Mais uma vez diga, pedir e recebereis. Quanto tempo você leva entre o pedido e o receber? Em qualquer esfera. Nessa noite, a unção para cura está aqui no nosso meio, mas isso vale para tudo. Porque Deus também cura fracassos. Falta de provisão também é uma espécie de enfermidade. Ok? Porque você não tem na mesa aquilo que você precisa ter. E Deus nos tirou dessa aliança com o pecado. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Isaías 55 tem uma grande profecia. Sabe o que diz, pastor Flávio? Vinde, comprai, comei e bebei sem dinheiro, vem. E você está pensando que só quando o seu dinheiro chegar lá é que você vai viver esse suprimento? Se o seu dinheiro paga, não precisa de fé. Fé é para o que você naturalmente não pode fazer. Eu não estou dizendo para você se endividar, eu estou dizendo que vai aparecer uma porta de favor, uma aliança extraordinária, uma conexão vinda do céu para você. Alguma coisa já está vindo ao seu caminho para que você possa sentar na mesa da provisão. Se o Senhor é o seu pastor, nada te falta. Ele prepara para nós uma mesa farta. Diga aí, uma mesa farta. Mas não é exagero? Eu não sei, você acha que é exagero? Ele multiplicar pães e peixes, pegar 5 pães e 2 peixinhos? Gente, peraí, tem gente aqui, tem homem aqui, mulher eu acho que não, mas tem homem aqui que come 5 pães. Eita, glória. Tem gente que come 5 pães de uma vez só, ok? Agora veja, alguém foi corajoso para dar o que podia comer. Você é capaz de lançar a sua expectativa nessa atmosfera para que isso possa ser como uma nuvem diante de nós, a unção coletiva, curando pessoas que estão do seu lado nessa noite, pela fé que você trouxe para esse lugar? Não se fazem mais milagres como antigamente. E tem crentes como antigamente? Onde é que está o povo que ora, que jejua, que consagra, que congrega? Não, a vida é muito violenta, o diabo é mais, acredite. E ignorância e falta de comunhão com Deus mata mais do que Satanás. Quem está aqui, diga aleluia. Me ame até o fim. O pastor voltou. Isso não é uma mensagem, eu não estou dando bronca em ninguém. Eu fico tão empolgado com a palavra, é assim que eu prego para mim mesmo. Eu estou, por força da expressão, eu jogo isso em você, mas é assim que eu recebo de Deus, ok? E de fato, irmãos, a palavra que vai nos trazer mudança é aquela que queima no nosso coração. Sabe quando você põe a mão no fogo, você não fica assim, está queimando. Você faz o quê? Se a palavra não queima você não se move. Então essa coisa de mimimi não é para essa igreja. Aqui a gente prega a palavra. Quem quiser fica, quem não quiser procura outra. Aleluia. Agora, se você ficar aqui, sua vida vai mudar. Com isso não estou dizendo que nas outras igrejas não vai mudar de vida. Vai sim, em nome de Jesus, ok? O que eu estou dizendo é que eu conheço a minha igreja. Eu não tenho tempo para ir na igreja dos outros, então eu só posso estar aqui, né? Então aqui eu sei que você vai chegar aqui e vai ter mudança de vida.
Eu sou fruto dessa palavra, ela é fruto dessa palavra, ela é fruto dessa palavra, ele é fruto dessa palavra. Eu vi mudanças na vida dele, eu vi mudanças na vida dela. Eu tenho visto Deus mudar em todos os aspectos a vida dela, a vida dele, a vida dela. Você pegou a palavra pela fé, as coisas mudam na sua vida. Se você estava enfermo, você vai sair daqui curado nessa noite. Se você estava chateado, angustiado, essa angústia vai sair do seu coração nessa noite. Se você estava pesado com sentimento de traição, esse sentimento de ofensa vai sair da sua vida nessa noite. Se você estava incrédulo quanto a alguma área da sua vida, essa incredulidade vai bater por terra, porque a palavra está chegando para você e você nasceu para andar pela fé. Aleluia! Oh meu Deus, eu preciso terminar. Eu nem preguei. Deixa eu terminar isso aqui. A Bíblia diz, olha, pede em meu nome, pedi e recebi. Eu estou em João 16, 24. João 16, 24. A Bíblia diz, olha, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria... Engraçado, quando eu me converti, eu pensei que Deus era um homem barbudo que ficava no trono dando bronca na gente. Mas me parece que Jesus, que inclusive a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, que é a expressão exata de quem Deus é, só para você não esquecer, diga aí, Jesus é a expressão exata de Deus. Ok? Veja, nem o meu filho, João Pedro, nem a Caroline, são a expressão exata, são a minha expressão exata. Porque tem a mãe e o pai misturado. Mas Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Se você abrir a sua Bíblia na sua casa em João no capítulo 6, você vai ver ele dizer para os discípulos, olha, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Eu só falo o que ouço meu pai falar. Ele é a expressão exata. Se você quer conhecer Deus, você não vai olhar para trajetos, vai olhar para a palavra. Ah, porque são os últimos dias. Por quê? Porque está tendo terremoto, acidentes, violência. Se você quer saber quando são os últimos dias, você vai olhar para a palavra, não para os acidentes, para o terremoto. Quem está aqui, diga aleluia. Isso é imbecilidade. Ok, como não pode ver a Sônia Abrão, fica vendo esse tipo de rios. Ah, porque agora vai ter avalanche, são os últimos dias, o meteoro vai cair. Nos últimos dias você vai pregar o Evangelho. Muitos vão se converter. A Bíblia diz que nos últimos dias ia ser Pentecostes. Todo culto tem uma rajada de glória, um glória a Deus e aleluia. Tem um Isso é evidência de últimos dias, o povo se convertendo, batismo no Espírito Santo, milagres acontecendo. Quem está aqui, diga aleluia. Agora guerras e rumores de guerras, a igreja vai ser arrebatada. Eu não vou estar aqui para ver esse monte de sangue sendo jogado no Armagedon, não. Eu vou subir antes. Quem vai subir antes? Então sabe de uma coisa, se eu sei que eu vou ser arrebatado, eu já começo a me alegrar agora, porque no momento pior da terra, eu vou ser tirado daqui. Agora eu vivo pela fé com a ajuda do Espírito Santo. Daqui a pouco, quando Jesus voltar, eu vou estar reinando nas bodas do Cordeiro. A gente vai chegar lá na festa no céu, para viver tudo que foi prometido para nós nas Escrituras. Ou seja, eu não preciso viver de bastidor agora e nem daqui a pouco, porque tem uma aliança perfeita para nós. Irmão, se isso não é motivo para você ter alegria completa, eu não sei mais o que vai te alegrar. Porque se a palavra não te alegra, não espere pensar que um carro vai te alegrar. Primeiro a palavra, depois as coisas materiais. Se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Diga aí comigo, alegria completa. Agora, veja que Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é, Ele está aqui mostrando que Deus, né, se Ele é a expressão exata de Deus, me parece que Deus quer que a gente viva rindo. Você já riu essa semana? Sabe como é que cura uma ferida? Rindo. Eu não estou com vontade, eu tenho fé. Tem dia que eu não tenho vontade de falar com ninguém, pregar para ninguém, fazer nada, mas eu ando pela fé. Então a disciplina me salva. E eu digo, estou muito sisudo hoje, quer saber? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Sabe o que é bom de você construir uma igreja com o fundamento da fé? O povo é alegre. O povo é bonito, o povo é cheiroso. O povo está com expectativa que amanhã alguma coisa nova está acontecendo.
O povo não está gastando lenço porque eles estão produzindo, não estão tempo de ficar chorando em cima do leite derramado. Porque água com leite deve ser horrível. Eu não sei se você gosta, eu não gosto nem de leite, mas água com leite deve ser horrível. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aqui que a gente tem uma coisa chamada alegria completa. Diga comigo, alegria completa. Ou seja, não é fracionada. Eu estou alegre hoje, amanhã também, depois de amanhã também, semana que vem como é que eu estou? Alegre. Eu estou em paz, irmãos. Está tudo resolvido na sua vida? Ainda não, mas já já o que não está resolve. Começo como? Liberando a palavra. Quem está aqui diga aleluia. Você pode pensar, mas esse negócio de andar pela fé deve ser uma coisa insuportável. Por quê? Porque está tudo bem, só vai melhorar. Não vou contar uma mazela para ninguém. Não, não vai. Não vai. Agora veja, fé não finge que problemas não acontecem. Fé reconhece e remove. Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, esse monte são problemas. Ok? Então Jesus não ensinou a gente a fingir que não tem problema. Sim, eu tenho dificuldades, desafios, mas o que eu faço? Eu falo e eu creio no coração. Como é que eu faço para que essa fé fique mais forte? Eu falo fé. Você sabe que Abraão não tinha filhos? E Deus mudou o nome dele de Abrão para Abrão. O que muda? Mudar o nome de uma pessoa. É que o nome Abrão, no original do hebraico, era um homem estéril. Mas o nome Abraão significa pai de multidões. O que muda? Muda tudo. Porque agora quando Sara chama seu esposo para almoçar, ela diz, pai de multidões, a comida está na mesa. E quando você não consegue lembrar para o que você nasceu, alguém pode chamar você daquilo que você parece. Você parece com o quê? Você tem cara de rico. Você nasceu para dar certo, você é altamente favorecido, você é saudável. Você é bonito, você é imagem e semelhança de Deus. Você quando levanta pela fé, põe a sua roupa, o diabo fica irritado. Por quê? Porque você pega o seu melhor sapato e começa a pisar na cabeça dele. E não tem mais como o diabo ficar impedindo você de caminhar. Porque a fé é o meio de sucesso que vence o mundo. Está em 1 João, a Bíblia diz que fé é o que vence o mundo. Diga, pela fé, eu venci o gigante. Aleluia. Fique de pé, eu vou pregar semana que vem. A culpa é de vocês, que estão recebendo. João 16, 24, então até agora vocês não pediram nada, diz assim, até agora vocês não pediram nada, peçam e recebam, para que a sua alegria seja completa. Como é que eu sei que você recebe cura nessa noite? Porque apesar da dor, como é que você vai se comportar? Alegre, respondendo em fé. Onde é que está doendo? É nessa região, é nessa. Eu não vou impor as mãos sobre ninguém, como na semana passada, ok? Mas a palavra está sendo ministrada. Eu não sei se você é Jairo, que tem um anjo à sua disposição aí, tem uma assistência divina para fazer algo por você aí, ou se você é como a mulher do fluxo de sangue que diz assim, nem estou sentindo nada, mas quer saber, eu ouvi falar que quem vai passar aqui cura. Eu ouvi falar que hoje à noite seria um culto de cura. Pronto, você está no lugar certo, na hora certa. E agora você pega pela fé. Qual é a evidência que você pegou pela fé? A sua alegria completa. Não é que você viu. A evidência que você pegou pela fé não é que você viu. Pode ser que você não veja nada hoje ainda, mas a fé se alegra com o que recebeu sem ver. Não, mas eu não consigo receber sem ver. Você não recebeu uma medida de fé de Tomé. O que Tomé teve não é fé, é assentimento mental, é incredulidade. Ok? Porque ele diz, se eu não ver, eu não creio. Mas Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a medida de fé que você recebeu no seu coração. Então, nós vamos cantar alguma coisa, por favor? Enquanto eles cantam, a unção está sendo liberada. Eu não sei que tipo de enfermidade. Se você é saudável, essa palavra é remédio para você, graças a Deus. Mas se você chegou aqui nessa noite com algum tipo de sintoma, não espere esse sintoma piorar. Remova hoje. Dê uma ordem a esse sintoma. Diga assim, eu sou casado com o Espírito da vida. Enfermidade é filha do pecado. Ok? A mãe da enfermidade é o pecado e o pai é o diabo. Você não é filho do diabo. E nem tem aliança com o pecado. Ok? Você é filho de Deus. Diga aí, eu sou filho de Deus.
Então, se por acaso um sintoma entrou no seu corpo, o que você vai fazer agora? Você vai mandar sair no nome de Jesus. Enquanto eles cantam, ninguém nem vai ver você fazendo isso, mas dê ordem. Olha, algumas coisas vão subindo como palavra de conhecimento para mim aqui, mas eu não vou até aí, porque quando eu tenho uma palavra de conhecimento, a cura já se manifesta. Se eu não tenho, eu vou impor as mãos, mas se eu tenho uma palavra, eu percebo assim, sangramentos excessivos, ok? Falando especificamente para mulheres. Sangramentos que passaram dos dias já. Ok? Isso é uma disfunção. Problemas de ordem de anemia. Tá certo? Essas coisas estão sendo denunciadas nessa noite. Falta de disposição no seu corpo, vitaminas e hormônios que faltam, que você nem sabe. Eles vão ser produzidos agora pelo Espírito da Graça. Deus te fez perfeito. E se por acaso você está fazendo algo que prejudica o seu corpo, o Espírito Santo vai te falar agora. Um grande homem de Deus, que eu admiro muito, e todos os anos eu me coloco aos pés dele para aprender a palavra em outro país. Ele estava dizendo que certa vez tomou um tombo, e ele fraturou uma parte dos braços, não sei dizer qual é a parte exatamente, mas diz que ele foi ao médico, fez o tratamento necessário, e ainda observando tudo que foi dito a ele não estava desfrutando de saúde, aquilo estava inflamado ainda e uma certa dor voltava toda vez para ele, né? Então ele disse: Senhor, alguma coisa está errada, será que eu tenho feito alguma coisa errada que não está liberando essa cura? E o Espírito Santo disse para ele: sim, você precisa tirar determinada coisa da sua vida, né? E eu não vou dizer para você o que é, porque você pode ficar bitolado com uma coisa que foi uma direção específica para ele, ok? Mas era uma coisa normal do dia a dia, não era uma coisa, um pecado, nada disso. Mas era uma coisa, vamos supor que fosse chá, né? Então, chá de modo excessivo poderia trazer, como qualquer outra coisa excessivamente pode trazer problemas. Então, naquele dia, o Espírito Santo disse para ele: olha, o que está causando mal para você é o excesso disso. E aquilo era uma coisa assim, que ele tinha hábito de ter aquilo na vida, muitas vezes no dia, né? Então, diz que ele foi para um tempo de jejum, porque para se livrar daquilo, só jejuando. Bom, se eu estou falando isso, é porque tem pessoas aqui que estão presas a problemas, porque tem hábitos errados. E talvez amanhã você vai ter que abrir um jejum de 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Você sabe que falar mal dos outros é um hábito ruim? Eu tenho palavras de conhecimento, por isso que eu estou parando. Falar mal debaixo da unção traz danos para o seu corpo. Às vezes você tem que abrir um jejum de 3 dias, para que você se torne alguém mais sensível a Deus, consagrando a sua língua ao Senhor. Dizendo: Senhor, não vou andar mais nisso. Desfrutando de comunhão por meio desse jejum. Não é que o jejum muda a sua língua, mas deixa você mais sensível a mudanças que você precisa fazer. Eu tenho forte isso agora, que tem problemas de saúde no nosso meio nessa noite, que estão sendo ocasionados por palavras sendo ditas debaixo da unção. É muito perigoso. Você vive na unção, você nasceu de novo. 1 João 2:20. Você carrega a unção em você. Você não tem direito de falar o que você quer, isso causa danos para você mesmo. O apóstolo Paulo denunciou 2 homens, um chamado Himeneu, outro Fileto, né? Também outro Alexandre o Latueiro. Diz que a linguagem deles corroía como câncer. Se você fala incredulidade, a incredulidade é como um câncer, matando as células que trazem vida para você. Então, enquanto eles cantarem, talvez você vai pedir perdão a Deus, antes de dar ordem para que isso saia. Peça perdão a Deus. Se você por acaso se levantou contra pessoas, procure essa pessoa ainda hoje ou amanhã, porque a sua cura depende. A sua cura depende desse acerto de contas. Certa vez eu estava aqui na igreja, nós estávamos numa madrugada de oração, lá no lounge. Faz muitos anos isso. A pastora Jacuí não está aqui não, né? Ela tinha me chamado para orar por uma pessoa, porque estava com fortes dores de cabeça há muitas semanas. E eu estava jogado em algum canto do chão, perto das 3 da manhã, orando, quietinho ali no meu canto. Quando eu me levantei, desejoso em pôr as mãos sobre os enfermos, porque eles vão ser curados, o Espírito Santo me disse: não toque nela.
Isso está sendo causado por amargura e ofensa e por falar mal debaixo da unção. Ela precisa liberar perdão e perdoar pessoas. Eu disse, tá bom, Senhor, como é que eu vou dizer? Eu disse, pastor, eu não posso orar por ela. Quando acabar o jejum, quando acabar nosso tempo de oração, eu explico para ela. Você sabe que aquela menina, ela de fato, enquanto eu ministrei, ela disse que estava mesmo envolvida nisso. No dia seguinte ela pediu perdão, ela nunca mais teve dores. Eu pensei que poderia mostrar hoje para você alguns casos bíblicos do ministério de Jesus. Semana que vem eu mostro acerca de pessoas com problemas, como mudo, surdo, que eram opressões demoníacas. O diabo segura, sufoca, oprimindo pessoas, porque doença paralisa. E graças a Deus, todos nós estamos de pé aqui nessa noite, mas a doença é como colocar alguém em cadeira de rodas. Você quer fazer, mas não tem fôlego para fazer. Então, essa noite, você precisa resolver a sua vida, antes que seja tarde demais. Não coloque na conta de Deus, ah Senhor, se for da sua vontade me cura. É a sua decisão andar em paz, com Deus e com os homens? Então você se move nessa noite. Você se livra dessa raiz de amargura, dessa ofensa, dessa mágoa no coração. Não fale mal dos outros. Nem tudo a gente entende, nem tudo a gente concorda. O que você não concorda, guarde para você. O que você não compreende, guarde para você, na sua casa. Ore lá e fale, Senhor, eu não quero saber disso, não é da minha conta. Me livra disso. Irmãos, eu ouço histórias todos os dias. E eu aprendi a ouvir pessoas falarem de outras, e eu nem estou ouvindo. Às vezes no ofício pastoral, pessoas vêm me procurar para sarar, e eu vou ajudá-las. Não é pecado você procurar o seu pastor para arrumar situações contra as pessoas. Está tudo certo. O problema é quando a gente procura pessoas que não podem nos ajudar. E é fofoca. Procurar o pastor não é problema, ok? Mas às vezes, quando você ouve alguma coisa, aquilo inflama você. E tem coisas que nós não podemos ouvir. Então às vezes, eu já estou com uma tendência de ficar irritado com alguém. E o diabo sabe. Aí alguém vem me contar alguma coisa de alguém que eu não posso ouvir. Então eu desligo. Eu aprendi pela fé a ver, pois, como eu ouço. E eu simplesmente estou olhando para a pessoa, estou ouvindo que está saindo vozes da boca dela, mas eu estou me blindando por dentro, renovando a minha mente. E quando aquela pessoa vira as costas, eu pego tudo aquilo que foi dito, eu digo, Senhor, eu não tenho parte com o diabo, isso não entra no meu coração, eu estou livre disso. E vivo a minha vida, como se aquilo nunca tivesse sido dito para mim. Isso sabe o que é? Decisão. Às vezes é gostoso a gente ouvir sobre alguém que nos enganou e que nos traiu, alguma coisa daquela pessoa, porque dá para nós um sentimento de vitória. Ah, tá vendo? A cobra vai ser revelada. Mas nós somos da fé. E a fé só opera pelo amor. Romanos 5:5. Se eu quero desfrutar de saúde divina, sem que a enfermidade encontre meu endereço, eu blindo o meu coração. Eu não sou responsável pelo que os outros falam, eu sou responsável pelo que eu coloco para dentro de mim. Se eu te levar na minha casa hoje, talvez num restaurante, né? E a gente for comer um prato e você não gostar, você é obrigado a comer? Você vai dizer, olha, obrigado, mas não, isso vai me fazer mal. É assim também que você deve fazer com coisas que você não precisa ouvir. Sabe por que um fofoqueiro é fofoqueiro? Porque encontra um ouvido. As pessoas que querem inflamar você vão parar de tentar fazer isso quando você decidir não ouvir mais. E tem uma hora que você vai dizer, não, fulano é uma bênção. Mesmo que aparentemente não seja. Ok? Mas olhando para as escrituras, ser crente é uma bênção. Se vive o que Deus falou, não é meu problema. Mas como Deus chama essa pessoa? De filho. Então é filho, eu não sou melhor do que ninguém. Quem está aqui, diga aleluia. Eu estava pronto para terminar há 5 minutos atrás. Mas eu tenho uma palavra de conhecimento. Nódulos vão sair de corpos aqui no nosso meio.
Eu estou vendo pedras nos rins explodindo. É lógico que eu não vou perguntar quem é. Eu não quero expor você, é você e Deus. Mas se você tiver coragem depois e quiser, e tiver paz, você pode me contar que foi com você. Porque isso edifica a igreja. E não é vergonhoso, porque eu já tive nesse lugar muitas vezes, de ir para casa com um negócio no coração sobre alguém, e de ficar semanas com aquele mal-estar com pessoas, até que eu amadureci. E hoje, quando eu entro no meu carro, eu levo a minha esposa e meus filhos para casa. Não levo nenhum assunto comigo. Nenhum assunto comigo. Quem está aqui? Tem gente que não vai mudar nunca. Seja você a mudança. Cada um vai prestar conta de si, a Deus, do que está falando. Tenha você os lábios puros. Guarda você a sua boca. Não cai nesse fluxo de pecado. Eu quero parar. Eu prometo que eu quero parar. Vamos. Ô Pai, obrigado, Senhor. Pode cantar. Shobracaçatarabaxá pra catarabaçá pra catarabás. Sebrequeterebexebece procotorobochobaçá pra caçatarabaxabaçá pra caçatarabás. Sobrequeterebexebece prequeceterebexebece procotorobos. A beleza do que eu não posso explicar, mas sei que é você. Sobre que se terebeche, brequetere, sobre a catarabacha, amassar para catarabas. Sobre que se terebeche, sobre a catarabacha, amassar para catarabacha, amassar. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Sobre que terebeche, brequetere, Deus restaurador, Deus que cura. sobre a catarabacha, para catarabaça, para catarabacha, amassar para Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. sobre que se terebeche, sobre que terebeche, sempre que terabacha para catarabas. Não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que cura por amor. Milagres eu creio, bom demais para não crer, 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 bom demais para não Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Verdadeiramente ser curado, o poder aparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, e o seu filho libertar. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador,
nessa hora, debaixo dessa unção que está aqui sobre a nossa vida, para que esses assuntos sejam decididos de uma vez por todas, Pai. E eu removo agora no seu nome, em nome de Jesus, eu digo a doença, saia do corpo dos seus filhos, em nome de Jesus. Eu digo a doença, saia do corpo dos filhos de Deus agora, em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de morte está sendo colocado por terra nessa hora, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Eu declaro espírito de vida em todas as áreas do corpo físico, das emoções, também da cabeça, Senhor. Onde quer que tenha um foco, um pequeno foco de enfermidade acontecendo, que seja repreendida nessa hora, em nome de Jesus. Saia desse corpo agora, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina, saúde divina, saúde divina, juntas e medulas, contra a anemia, contra sangramento, contra a leucemia, contra doenças de pele, cânceres de todas as espécies, tumores malignos, pedra nos rins, explodam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.